Shalom, shalom, colegas de estudo. Eu sou o Ben Zion, esse é o nosso Beit Midrash. Bem-vindos a mais um estudo por aqui. Continuando um dos livros que nós estamos explorando, do Rabino Natan Slifkin, a obra Sacred Monsters. E nós estamos para iniciar o segundo capítulo do livro, porque no primeiro capítulo nós tivemos um tom utilizando os temas que nós especulamos, né? Falando do Tahash, falando do unicórnio, períodos do mundo antigo, nos quais as pessoas estavam observando a natureza e, devido a histórias, boatos, má interpretação, limitação no conhecimento, isso favoreceu a criação de ideias mitológicas que, na verdade, refletiam observações da natureza. E nós veremos esses casos nesse segundo capítulo, né, que é bem interessante para entendermos, inclusive, a maneira como essas histórias eram discutidas e tudo isso. Para começarmos, eu quero dizer que nós somos gratos aos nossos Havrutot. O Beit Midrash Livre existe graças a seus Havrutot, as pessoas que colaboram para que o Beit Midrash exista. Então todas as pessoas que estudam, que têm aprendido, que têm crescido intelectualmente através dos estudos, é convidada, se desejar, a se tornar colaborador do canal e ajudar, então, na manutenção dele e na continuação da produção de conteúdo por aqui. Os meios estão aí na tela e mesmo se você não for Havruta, você pode colaborar com este canal deixando o seu like, né? E caso você se interesse pelo estudo da tradição judaica com olhar racionalista, você pode se inscrever aqui no nosso espaço. Toda semana tem estudo de Torá aqui com olhar racionalista. Beceder? Então, vamos começar o nosso segundo capítulo, cujo título é Mermaids, Krakens and Wildmen. Sereias, Kraken, esse já é o nome da criatura mesmo, e os homens selvagens. Então, o subtítulo é Mermaids as Gods. Sereias como deuses. Melhor dizendo, até deusas, mas tem versões masculinas da coisa. Então o livro começa nesse segundo capítulo assim. Histórias de sereias e mermen. E aí eu quero fazer uma distinção entre mermaid e merman. Então é tipo um sereio, é tipo isso. Mas entendeu? Por isso que eu falei sereia como deuses, porque tem versão masculina e feminina dessa criatura mitológica. Então, mermaid e merman, porque maid seria o termo arcaico para uma donzela, né? Entendeu? Mas tem mermaid e merman. Sereia e sereio. Fica esquisito, né? Na nossa língua fica esquisito falar sereio. Pessoas com rabo de peixe em vez de pernas são antigas, homogêneas no mundo antigo, né? Existem muitas imagens e relatos de sereias por toda a literatura, arte, artefatos do mundo antigo, né? Desenhos, ilustrações, gravuras, enfim. Sereias foram chamadas por diversos nomes, incluindo Sílquias, Tritones, Undinas, Melusinas, Morganas, Corrigans, Lorelei, Russulque, Naiades, Nereides, Ningios e Nixis. Mas elas são mais conhecidas pelo nome alternativo Sirenes. E quem jogou The Witcher 3 sabe bem disso, porque toda vez que você ia numa parte costeira lá naquele mundo, principalmente em Skellige, né, para quem conhece o livro e a história do jogo, em Skellige é cheio de sirene na beira do mar, né, e tal. E foi muito bem retratado ali, bem de acordo com as mitologias daquela região do mundo, né? E há uma referência possível nas escrituras para sereia. Não em termos de uma criatura factível, mas em vez disso, falando de um ídolo que teria a forma de uma sereia. Então ele cita o texto. O texto é Shmuel Aleph, 5º capítulo, verso 2 ao 4. O texto diz: os filisteus tomaram a arca do Elohim e eles a trouxeram ao templo de Dagon e a colocaram ao lado de Dagon. E quando o povo de Ashdod se levantou cedo na manhã seguinte, lá estava Dagon, caído sobre sua face, no chão, perante a arca do Elohim.
Então eles tomaram Dagon, colocaram de volta no seu lugar. E quando eles se levantaram cedo na manhã seguinte, Dagon estava lá, caído com sua face no chão perante a arca do Elohim. E a cabeça do Dagon e as palmas de suas mãos estavam quebradas do restante. Apenas o corpo do Dagon foi deixado. Dagon, continua o livro, era o deus dos filisteus, ou um dos deuses dos filisteus, eu diria, porque eles eram politeístas, né? Alguns estudiosos argumentam que o nome Dagon teria que ver com a palavra hebraica Dagan. Dagan, no hebraico arcaico, quer dizer espiga. Espiga de milho, sabe? Espiga. Então seria uma divindade da agricultura, segundo esta leitura das coisas. Ele cita que esta leitura das coisas apareceu num comentário chamado Da'at Mikra, ou conhecido entre europeus como Da'as Mikra, né? Que é um comentário para Shoftim 16:23. Mas outros declaram que a palavra Dagon seria baseada na palavra Dag, palavra hebraica que quer dizer peixe. E isso quer dizer até hoje peixe. Esta é uma explicação dada no comentário do Rashi, que também declara que Dagon tinha sido descrito com a forma de um peixe. O rabino David Kimchi, mais conhecido entre nós como Radak, dá mais detalhes explicando que Dagon teria a forma de uma sereia. Então, ao comentar o assunto, o Radak disse, comentando a frase, só Dagon restou, a frase literalmente traduzida do restinho do texto do Shmuel. O Radak diz, foi dito que o Dagon, quer dizer, foi dito, né, quer dizer assim, corre a lenda, né? Foi dito que o Dagon tinha a forma de um peixe, da cintura para baixo, e portanto foi chamado Dagon, a forma de um homem da cintura para cima, como está dito, suas mãos foram cortadas do restante. Então quer dizer que tinha mãos. E esta é a explicação da frase, apenas Dagon foi deixado. Isto é, a imagem do peixe era tudo o que restou dela, porque a cabeça e os braços teriam sido removidos. Então, com essa ilustração, com esse comentário do Radak, ele está dizendo que os filisteus cultuavam uma sereia, uma figura como se fosse uma sereia ou um sereio, porque pelo nome Dagon, apesar de nos parecer em língua portuguesa como se fosse um som masculino, né, pode ter sido uma divindade feminina também, porque o nome não está dizendo o gênero. Uma outra menção de Dagon ocorre na narrativa da captura que os filisteus tinham feito de Shinshon, personagem, né? Então, por isso, texto de Shoftim 16:23 ser citado aqui. O texto diz, os governantes dos filisteus juntaram para abate um grande sacrifício para seu deus Dagon e para festividades. E eles disseram, nosso Deus entregou o nosso inimigo Shinshon em nossas mãos. O rabino Moshe David Valli, um cabalista místico italiano do século XVIII, explicou o sentido dos filisteus darem tributo ao deus sereia, né, em agradecimento por capturar o Shinshon, em termos místicos. Então ele cita aqui um livro dele que chama Or Zarua, e nesse livro ele faz um comentário ao texto de Shoftim 16:22, comentário de cunho místico, como nós veremos. Então ele diz assim, os filisteus estavam próximos da santidade, e, portanto, o anjo governante apontado sobre eles, que era o seu Deus, estava enraizado em Biná, que é o segredo do grande mar. E, portanto, seu Deus tinha a forma de um grande peixe. E este é o segredo de Dagon, cujo valor numérico, a palavra no caso hebraica, né, 63, que seria o nome de Biná, da onde ele derivaria o seu poder. Só para explicar alguns conceitos. Quando ele fala enraizado em Biná, ele está falando da Sefirá chamada Biná. Então o que acontece? Na imaginação mística, a divindade tem um corpo astral. Esse corpo astral é tipo um sol, e esse sol emana raios. E esses raios, essas emanações, são as Sefirot, né? E cada emanação afeta um aspecto do mundo real. Naquela imaginação, se você imaginar o mundo antigo, a antiga ideia de astronomia das esferas,
era imaginado, foi da onde essa ideia foi criada. Então nós vemos na imaginação dos místicos um universo tipo uma cebola, com várias esferas, e essas esferas são emanações, e o Deus está em cima de todas as esferas. E ele é o sol da onde saem os raios, e os raios atravessam as esferas. Então, uma das emanações é a Binah. E aí ele falou, né? Binah tem a ver com o segredo do grande mar. Então, assim, e quando ele fala que o valor numérico é 63, o que é o nome da Binah, ele quer dizer assim, os cabalistas tinham, os místicos em geral, né? Não só os autoproclamados Mekubalem, mas os místicos em geral, isso mesmo na época do Maimônides, tinham uma forma de atrair a curiosidade das pessoas para esse tipo de ideia, com a questão de que tinha segredos no tetagrama. Tem várias formas de calcular o tetagrama, de pronunciar o tetagrama, de misturar as letras do tetagrama. E com toda essa parafernália, eles estão falando de uma maneira específica de você pronunciar o tetagrama, e ela teria equivalência com o valor numérico 63, que representa a Sefirá da Binah na ideologia que eles criaram para isso tudo. É uma maneira de você complicar, entende? Porque é mais ou menos, eu não sei se vocês já leram Harry Potter, caso vocês tenham lido, vocês saberão que um dos encantos do Harry Potter é o fato de que mágica é uma coisa extremamente complicada. Tipo, tem uns termos em latim que você tem que falar, mas tem que falar num tom certo, numa ordem certa, e aí a combinação de palavras dá efeitos diferentes se você não tiver o sentimento correto, a entonação correta. Então toda essa ficção, ela foi criada em crenças que, na verdade, um dia fizeram parte do imaginário popular, né? E o misticismo drenou as suas teorias a partir disso, né? Essas teorias são antiquíssimas, desde a gnose e também das antigas seitas mágicas gregas, egípcias, enfim. Uma porção de culturas desenvolveram pensamentos parecidos. Então, aí ele fala assim, da parte, né, da cintura para cima, ele tinha a forma de um homem. Isso alude ao bem parcial que há nos anjos das nações. Aqui, anjo é visto, como ele falou, como um deus, né? É o deus, uma espécie de espírito que aquele povo cultua e que existiria na visão do místico. E no alto aspecto, mais próximo da santidade. Mas da cintura para baixo, ele tem a forma de um peixe, que alude à degradação dos aspectos inferiores. Por quê? Né? Tipo assim, o misticismo se baseia em afirmar coisas sem precisar demonstrar, né? Então, por que peixe é degradação? Porque sim, porque ele quis que fosse. E pronto. Entende? E agora, e outra, né? Por que o homem é o aspecto superior? Porque nesse imaginário medieval, a melhor criatura da natureza é o homem. Pessoas do século XXI discordariam imensamente, né, disso. Se eu quisesse representar um ser mágico que fosse uma criatura superior, eu provavelmente a descreveria como um cão, não é? Porque o cachorro é muito melhor do que muito ser humano. E outros animais também, né? Que são muito melhores do que a nossa espécie insana e destruidora do planeta. Mas no período medieval, essa hierarquia que coloca o ser humano como se fosse um semideus era muito popular. Então as pessoas leriam isso, né? E nós somos melhores, nós somos bem melhores. Então a ideia é que ela se alimenta do ego da pessoa. Então ele continua explicando, né? E ele fala assim, e agora os governantes dos filisteus juntaram-se e fizeram um grande sacrifício ao seu deus Dagon, porque eles pensaram que a sua salvação era dele, em dar aquela pessoa justa nas suas mãos. Pessoa justa era o Shinshon. Olha, o Shinshon foi o que liberou o povo israelita naquele período de conflito com os filisteus. Mas chamar o Shinshon de pessoa justa um exagero, né? Até os sábios olham a vida do Shinshon e falam assim, não é exatamente um tzadik, né? Não é exatamente uma pessoa justa. Primeiro que ele tinha tendência sociopata. Segundo que ele era fissurado numa mulher não judia, que foi justamente a causa da queda dele, dos filisteus. E ele não hesitava em simplesmente se vingar dos seus inimigos, cometendo atos de crueldade impensáveis e inaplicáveis a uma pessoa justa, né? Como a cena em que ele pega raposas, amarra o rabo, toca fogo pra... E aí você fala, que crueldade, que maldade fazer uma coisa dessa.
Mas é claro, maldade segundo a nossa ótica moderna, né, de respeito a todas as formas de vida, não torturar animais e tudo isso. Mas mesmo de acordo com o olhar da tradição, desenvolvido na tradição, isso aí é um absurdo, as atitudes do Xinxiang. E é claro, o Xinxiang é uma personagem, tudo isso, não tem problema. Mas a grande questão é como o misticismo faz vista grossa, entendeu? Os maus eram os filisteus, mas o bom era o Xinxiang. Só porque ele era do nosso time, entendeu? Ignorando completamente as atitudes psicopáticas do Xinxiang. Então é muito interessante, né? Ele pula essa parte, entendeu? Ele é justo porque ele é do nosso time, então, mesmo sendo um psicopata, ele era justo. Claro que não, né? E além do mais, foi entregue a ele por via da sedução. E isto é o peixe, que é feito na forma do homem e que não tem poder sobre tal sedução, tal como os marinheiros falam deste peixe, que é chamado de sirene na língua local. E não se sabe se eles estavam falando a verdade. Ainda bem, né? Que ele pelo menos percebeu isso. Mas em qualquer caso, é uma verdade indisputável que os filisteus tinham essa casca radiante próxima da santidade. Todo o seu poder era de sedução e engano. O que é uma frase meio nonsense, né? Mas veja, toda essa parafernália mística é para mostrar que a familiaridade desses pensadores, né, dos textos tradicionais, principalmente no século que ele viveu, século XVIII, né, com a personagem, né, com a sirene, com a sereia e tal. Então o livro continua. Terminada a citação aqui. Enquanto o Dagon das Escrituras não era nada mais do que uma divindade idólatra, o Rabino Vale tinha dúvidas sobre as lendas da sereia que seduzem marinheiros. A sereia foi descrita em outras fontes como uma criatura genuína. Então, o próximo parágrafo, The Mermaid of the Talmud, né? A sereia do Talmud. Diferente de muitas outras criaturas fantásticas, sereia, há muito tempo, era considerada uma criatura real por estudiosos da história natural, querendo dizer, obviamente, do mundo antigo. Ela foi descrita em várias fontes judaicas também, porque uma coisa que nós não podemos nos esquecer ao lidar com esses assuntos é que, muito diferente das pessoas hoje religiosas que se fecham em mundos esclerosados, não se informam, ou mesmo quando se informam, não se informam suficientemente bem sobre os atuais conhecimentos do mundo real, né, proporcionados por cientistas, as pessoas do mundo antigo eram muito ávidas pelo conhecimento, eram muito curiosas. Então, os rabinos, quando eles notavam haver um filósofo, que em geral era filósofo, né? Aliás, o título para quem pesquisava a natureza durante quase todo o período antigo era filósofo natural. Inclusive, tem algumas pessoas até hoje que são, por exemplo, físicos, mesmo que sejam físicos de partículas, mas quando você vai olhar o diploma, ou quando ele comenta sobre o próprio diploma tirado há 30 anos atrás, ainda diz que ele não é físico, ele é formado, ele é filósofo natural. Né? Porque era um termo que foi, durante a maior parte da história da humanidade, o termo utilizado para isso. E quando os rabinos queriam saber do mundo natural, eles iam falar com filósofos. E por meio disso, eles se informavam sobre o que eles diziam. E a palavra deles era autoridade para os rabinos. Então, quando eles perguntavam sobre uma determinada criatura, se era possível haver essa criatura, se alguém tinha visto essa criatura, a maioria das pessoas dizia que sim. Dos que eram filósofos naturais. Então, para os rabinos, isso era, digamos, evidência suficiente. Percebeu? Então, por isso que ele diz, isso é descrito também em várias fontes judaicas. Porque os rabinos consultavam, é isso mesmo? Sábio. É. Então tá. Então é. Entendeu? E tal menção é encontrada em vários comentários do Urashi. Né? Segunda vez aqui que nós estamos falando do Urashi. Quem não sabe, o Urashi é o rabino Shlomo ben Yitzhak, um rabino que viveu na França medieval. Ele viveu entre 1040 e 1105. E é um dos maiores comentaristas de Bíblia Hebraica, tradição judaica, Talmud. Ele comentou a Bíblia Hebraica inteira e o Talmud inteiro. Já dá para ver que era um estudioso muito interessante. E ele também é uma janela para a gente olhar o período medieval. Ele viveu no século XI, né? Então ele é uma janela para a gente olhar o que o povo daquela época imaginava. O Urashi é muito bom para isso. Então, ele nos dá uma descrição da sereia que corria na época dele.
Então, quando ele comenta o Talmud num tratado chamado Tratado de Bechorot, não confundir com o Tratado de Berachot, que é outro. O Tratado de Bechorot, 8a, tem um comentário do Urashi que ele diz assim: existem peixes no mar que são metades a forma de um homem e metade a forma de um peixe. Eles são chamados sirène em francês arcaico. Então veja, é o que se dizia, entendeu? Quem dizia? Pessoas dedicadas para estudar sobre isso. E o cara se apresentava como filósofo e havia toda uma comunidade que o respeitava como pesquisador. Então o Urashi falou, se o cara que é especialista falou, então tá falado. Então a definição que o Urashi dá para criatura é curiosa. Ainda nesse mesmo tratado talmúdico, Bechorot 8a, ele comenta assim: essa criatura é chamada Dolphin. É assim mesmo que está escrito. Dolphin. E ela se reproduz como seres humanos. O que são dolphins? O Rav Yehudá disse: pessoas, literalmente ele usou a palavra filhos, né? Yeladim. Pessoas do mar, ou filhos do mar. Então o livro comenta: parece óbvio que dolphins são dolphins, né? Que é o termo em inglês hoje para golfinhos. Nós chamamos essas criaturas de golfinhos. Em inglês eles são chamados dolphins. Só que o termo aramaico utilizado para falar da sereia é dolphins. Que curioso. Uma palavra, portanto, antiquíssima. E o Talmud usa muito palavras latinas, palavras gregas também. Então eu não vou entrar aqui, se ele não falar, eu não vou entrar aqui na origem da terminologia, mas só para você ver que ela consta no Talmud. Então ele falou, parece óbvio que dolphins são dolphins, né? O dolphin do aramaico é o dolphin que a gente fala hoje, os golfinhos, que se reproduzem como humanos, né? No sentido de que eles têm um parto, eles não botam ovos como peixes, são mamíferos. E alguém, por acaso, vendo uma cena dessa, né, por exemplo, mergulhando em algum lugar e vendo, por acaso, um golfinho fêmea parindo, né, e o sangue e a criatura saindo de dentro da barriga do outro, pode ter a impressão de que viu uma pessoa saindo lá de dentro, vai saber. Entretanto, de acordo com Urashi, o texto do Talmud é impreciso e deveria ser lido de um modo diferente. Isso é curioso, porque então isso quer dizer que o manuscrito que Urashi teve acesso estava com algum problema na impressão. E ele procurou outros manuscritos e pareciam dar uma impressão diferente, que é o que ele agora apresenta. Então ele comenta assim: não, deveria ser lido assim: os dolphins se reproduzem de humanos, não como humanos. Isto é como se uma pessoa coabitasse com eles então engravidariam, conceberiam desta pessoa. Então isso é um comentário do Urashi querendo dizer que foi aquilo que teria sido dito no Talmud. E aí o comentarista no livro fala assim: então cruzamento entre golfinhos e humanos é impossível, posto que os golfinhos teriam que ser muito mais humanos para isso ser possível. Ele não entra aqui em detalhes biológicos, ele foi super simplista nesse comentário. Mas o que a gente sabe da realidade, quando escuta biólogos explicarem a respeito disso, é o fato de que não é só uma questão de um ser copular com outro ser, entendeu? A questão é similaridade genética, possibilidade das células se reconhecerem, se reproduzirem, se recombinarem. Quando acontece de seres vivos serem tão distintos um do outro, então a reprodução se torna impossível. É isso que causa o que os biólogos chamam de especiação, que é quando um mesmo animal muda tanto em relação a outro animal que ele vira uma outra espécie. Foi o que aconteceu, por exemplo, conosco e com chimpanzés. Nós somos de uma mesma família, né, dos grandes símios. Nós, gorilas, chimpanzés, entendeu? E nós somos parentes mais distantes de outros primatas, mas nós somos parentes deles também. Mas essa distância é uma distância de milhões de anos, que provocou tantas mudanças biológicas, porque as mudanças biológicas ocorrem o tempo todo, a cada nova geração. Cada ser humano que nasce, cada animal que nasce no planeta, é de uma maneira visualmente imperceptível, mas geneticamente está lá, ele é um pouquinho diferente da versão anterior. Então essa diferença acumulada em milhões de anos gera uma nova espécie de animal que não mais se parece com aquele que lhe deu origem. Então foi desta maneira que a variedade de espécies de seres vivos é explicada. Todos os seres vivos
em nosso glorioso planeta são, na verdade, parentes uns dos outros, parentes distantes uns dos outros. Todos eles. Mesmo os animais que você possa imaginar como os mais diferentes possíveis. Por exemplo, você e um caranguejo. Você olha, não, é um crustáceo, não tem absolutamente nada que ver comigo. Realmente, não é, você é um mamífero, o crustáceo é uma outra forma de vida, mas na origem evolutiva de todos os seres vivos vieram de criaturas aquáticas. Portanto, em algum momento na nossa linhagem, né, sei lá, 80 milhões de anos atrás, nossos ancestrais eram criaturas parecidas com isso, com caranguejos, né? Entende? Ou com peixes, entendeu? Porque é através da especiação, através do fato de que os animais sofrem modificações e que depois os separam e impedem a reprodução com as versões anteriores, que surgem animais diferentes no mundo. Então, o motivo de golfinhos e humanos não se reproduzirem é a nossa distância evolutiva deles. E aí, portanto, essa ideia, né, é uma ideia impossível, mas ele não elabora aqui no livro. Ele continua dizendo assim, ó, Tosafot confirma a emenda do Rashi. Tosafot eram comentaristas franceses que no período do Rashi eram bastante ativos, mas eles é uma espécie de escola, né, e tradição que existia desde a antiguidade, que fazia comentários extras no Talmud e na Guemará para elucidar ainda mais esses problemas textuais. Os Tosafot do período do Rashi disseram: os dolphins se reproduzem de humanos. Eles estão comentando essa frase. E aí eles falam: tal é a versão do Rashi. E é claro, na Tosefta, eles geram filhotes que crescem deles de humanos. Então a Tosefta concorda com o Rashi de que tem que se ler o texto do Talmud, não dizendo que os dolphins se reproduzem como humanos, mas de humanos. Mostrando que, portanto, essa era a lenda que corria. Então, o Slifkin diz: o que parece é que Rashi e Tosafot não foram os únicos a compreender o Talmud como se referindo a sereias em vez de dolphins, no sentido que nós usamos, né, golfinhos. Além disso, apoia a visão emergente para uma discussão sobre uma discussão do Midrash a respeito de um pedido de Moshe para o Elohim de não se irritar com o povo israelita por ter cultuado o bezerro de ouro. Então tem uma cena no Midrash, Shemot Rabbah 43, sétimo parágrafo, que diz: por que, ó Elohim, você acenderá tua ira contra o teu povo? Uma parábola. Um rei entrou na sua casa e encontrou a sua mulher abraçada, né, ou envolvida com um delfique. E aí ele se irritou muito. O seu serviçal disse para ele: se tivesse descendência, seria apropriado você estar irritado. Mas desde que não vai ter descendência nenhuma, por que se irritar por isso? O rei respondeu: essa coisa não tem o poder de se reproduzir, mas eu devo ensinar que não se pode agir desse modo. Então, esse Midrash, veja bem, né? Ele não está necessariamente colocando na cena nem sereia, nem golfinho. O delfique ali mencionado seria, no caso, um trocadilho com a palavra Délfica. Délfica era o nome de um mezanino romano. Era uma peça, um móvel que os romanos teriam. Era uma espécie de mesa baixa que tinha 4 pernas, tá? Uma mesa baixa, mas as pernas tinham uma certa protuberância. Entendeu? Em cada uma das pontas. A cena construída é que a mulher estaria usando uma das pernas desse móvel como se fosse um dildo, entendeu? E alguns comentaristas do Midrash explicam dessa maneira. E um dos comentaristas que ele cita é o Aruch, citado pelo Matnot Kehuná no Hidushei do Rabino Dovid Luria. A cena do Midrash é para construir a seguinte ideia: não se irrite com o povo israelita por ter cultuado o bezerro de ouro. Não existem outros deuses para serem cultuados. Entendeu? Então, ou seja, a mulher usando a mesa para seus fins não é um motivo de você se irritar, porque não é uma pessoa. Então o rei responde: tá, não é uma pessoa. Ela não vai gerar um filho bastardo.
mas não se deve agir desse modo. Então, no sentido ali, é dizer, sim, o povo israelita não estava cultuando nada, porque não existem outros deuses, mas não é para agir dessa maneira. É mais ou menos isso. Mas é claro, é um jeito arcaico de falar e que tem um grande impacto, se você perceber. Porque o Midrash é um tipo de texto para você tentar... Eles tentam construir a história de uma maneira que seja, sei lá, o máximo interessante para você não esquecer da história, entendeu? Então, um tipo de história dessa faz assim a pessoa ficar, caramba, que cena bizarra, entendeu? Eu não vou esquecer. Ou você lembra daquele Midrash da mesinha romana? Cara, eu lembro desse Midrash, entendeu? Por quê? Porque você não esquece de uma história dessa, entende? É nesse sentido. Mas a mensagem por trás do negócio está fazendo esse tipo de apontamento. Aí o Slivkin continua no livro. Entretanto, outros comentaristas do Midrash entenderam que o Delphik seria uma versão do Talmud que, em alguns manuscritos, seria pronunciado Dolphinin. E aí, esse é um comentário feito pelo Maharzav, num livro chamado Yedei Moshe. E aí, isso apresenta, diz o Slivkin, uma dificuldade para a versão do Talmud que está falando de cruzamento de pessoas com criaturas fantásticas, desse ponto do Midrash. Porque o ponto do Midrash era dizer que o Delphik não pode produzir descendência, porque o Delphik era um eufemismo para o mezanino romano, né, para uma peça de móvel. Daí o rabino Shmuel Strachon de Vilna, que é mais conhecido entre nós pelos apelidos. O apelido dele é Rashash. Foi um rabino que viveu entre 1819 e 1855. Então esse rabino responde que o Talmud estava falando de um dolphin fêmea, né, que seria concebido como resultado de um homem ter copulado com a criatura. Portanto, estaria falando de uma criatura fantástica e, portanto, discorda da versão do Midrash e usa Delphik como referência délfica romana. Então, esse rabino, né, europeu, obviamente, de Vilna, né, está falando de que era uma criatura fantástica específica. Enquanto que o Midrash estaria falando da impossibilidade de um Delphik macho engravidar uma mulher. Então é curioso, olha a imaginação dele, né? Ele desconsiderou tudo, porque veja bem, ele disse que se um homem tivesse relações com essa criatura mágica fêmea ficaria grávida do homem. Mas se o macho da criatura tivesse uma relação com a mulher humana, aí a mulher não ficaria grávida. Mas qual é o sentido disso? Porque se você está dizendo que o macho de um engravida a fêmea do outro, o retorno seria verdadeiro. Mas como nós estamos falando de uma criatura fantástica, tanto faz, não tem regra isso aqui, né? Mas veja, né? Então ele quer dizer que em 1800 e tal, essa crença corria. Era perfeitamente plausível segundo as pessoas que viveram naquele período. De acordo com todos estes comentários, que compreenderam Delphik como Dolphin do Talmud, não o golfinho da nossa versão, parece que eles compreenderam que o Dolphin do Talmud era uma sereia, em vez de um dolphin, no caso, em vez de um golfinho. E é difícil imaginar que eles pensaram que isso era uma parábola sobre uma mulher levando um golfinho para dentro de casa. Então ele termina assim o parágrafo, só para a gente ver como que corria. Entende? Então esses mitos eram mitos que as pessoas acreditavam mesmo. E aí ele cita mais um, a sirene do Midrash, né? The Siren of the Midrash. Outra menção de sereia, pelo nome antigo dela, sirene, se encontra com relação às leis de Tumá, né? A impureza ritual. E o Sefer Vaikra 11:10 é o verso que, digamos, inspirou comentaristas nessa ideia. Comentaristas medievais, mas também antes disso. Então, o verso, tudo que não tem escamas e barbatanas nos oceanos e nos córregos, tudo o que enxameia as águas, de toda a nefesh haya, né? Nefesh de haya, nefesh de criatura selvagem ou vida de criatura selvagem nas águas, serão toeva para você. No caso, serão abomináveis, detestáveis, nojentos para vocês. Em referência a este verso, o Midrash elucida. Aí, esse é um comentário de um texto fundamental, Sifrá, na porção Shemini, 3º capítulo, 7º parágrafo. Então, comentando a palavra ahaya, porque o texto diz nefesh ahaya. No caso, ahaya é um termo genérico para animais selvagens em geral. Então, especificando, né, ahaya, não confundir a raia, não é isso? A raia, este animal é um animal marinho. Nefesh aqui inclui os silones,
e algumas leituras, Sirone. Eu poderia ter pensado que transmite tumá quando morre, numa tenda. No caso, o que ele quer dizer com esse tipo de frase, né? Tumá numa tenda. Quer dizer assim, tumá num ambiente. Porque um animal morto, considerado ritualmente impuro, transmite uma impureza se você tocar nele. Mas um ser humano falecido transmite impureza ritual no ambiente em que ele está, independente de você botar ou não botar a mão nele. Percebeu? Então ele falou, eu poderia ter pensado que ele transmite tumá numa tenda. Ou seja, porque esse animal, né, essa sirene, seria como uma pessoa. Então, se ela for como uma pessoa, se ela for considerada como uma pessoa, se você achar o cadáver desse animal, ele contamina o ambiente que está, independente de você botar ou não a mão. E aí o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se, por exemplo, o povo for olhar, deixa eu ver essa criatura fantástica, e tiver um sacerdote, tem que dizer para o sacerdote que ele não pode entrar lá. Ele tem que, se ele quiser olhar, ele tem que olhar de fora. Por quê? Porque se ele entrar lá, ele fica ritualmente impuro. Percebeu? Essa é a relevância do negócio. Como era a visão do Rabino Hanina? Portanto, foi declarado. Aqui a referência é Bamidbar 19:14, que fala de leis de Tumá. Então foi declarado isto. Então, a palavra isto é entendida pela Sifrá, isso se refere a um homem, portanto não é uma sirene, ou uma sirone, como era chamado. Isso quer dizer assim, se você encontrar essa criatura, e essa criatura for colocada num cômodo, então um sacerdote pode chegar perto. Por quê? Porque como ela não é considerada como uma pessoa, ela é chamada de isto, então ela não transmite impureza de tenda, ou seja, a impureza ritual dela não se aplica como se fosse um cadáver de ser humano. Aí o livro continua. O Ravad, citando pelo apelido, né? Ravad é o apelido do Rabino Avraham ben David Posquieres, um rabino que viveu antes do referido anteriormente, viveu entre 1120 e 1197. No seu comentário da Sifrá, descreve esta sirene como uma criatura que a parte de cima parecia uma mulher e que cantava com uma voz linda. Possivelmente da onde veio o mito, que é preservado até hoje entre ortodoxos, de que mulheres não devem cantar, né? Porque eles usam um comentário popular do Talmud que refere-se a uma cultura da Babilônia que dizia, pelo menos entre as comunidades israelitas exiladas na Babilônia, de que o canto da mulher era considerado indecente, não era considerado, era uma coisa provocativa, que expunha a pessoa de alguma maneira. Uma cultura antiquíssima, nós estamos falando do século 3 e 4 da Era Comum. E que possivelmente era utilizado para outras finalidades em culturas alheias ao judaísmo, né? Por exemplo, em cultos idólatras, as mulheres cantando para chamar a atenção ali do público, e tinha toda uma ritualística envolvida, e talvez querendo antagonizar isto, os rabinos absorveram essa visão. Mas é possível que ela tenha caminhado com esses mitos, né? De que, criaturas femininas que cantam para fazer o mal. A sirene canta para atrair pescadores e depois comê-los, né? No caso. Então, é possivelmente que, junto com a influência cultural, o mito tenha auxiliado a construir essa ideia. O livro continua. O Moshav Zekeinim, que é um comentário de Torá do período dos tosafistas medievais, similarmente explica do mesmo modo. Então ele cita um comentário do Moshav Zekeinim ao Sefer Vaikra, no capítulo 11, verso 10. Então o comentário diz assim: no Torat HaKohanim, essa é uma expressão rabínica para o Midrash do Sifrá. No Torat HaKohanim foi declarado que isto quer dizer a frase em questão mencionada, para incluir a sirene. Isto se refere a uma criatura no mar, em parte similar a uma pessoa, parte da cintura para cima, em parte similar a uma mulher, né? Em todos os aspectos. Tinha seios, cabelo comprido de uma mulher, e da parte de baixo era um peixe. E cantava de uma forma linda e tinha uma voz agradável. É curioso como os mitos eles vão aumentando. Um fala cantava muito bem, aí o outro acrescenta, não, e tinha também uma boa aparência e tal. No fundo, ninguém está falando nada com nada, porque ninguém nunca viu essa criatura. Eles estão só retratando de lendas e mitos que eles escutavam. E ele continua. O rabino Tzvi Hirsch Rapaport foi um rabino comentarista do século XIX que escreveu um livro chamado Ezrat Kohanim. Ele explicou que a sirene é idêntica ao dolphin discutido no Talmud. Ele descreve ela como similar a um peixe com escamas próxima do rabo e com braços compridos na forma de uma pessoa. E uma evidência posteriori de que a sirene falada na Sifrá se refere à sereia
é que se viu necessário fazer uma lista do verso que nos fala sobre a criatura não transmitir impureza como uma pessoa, pelo fato de ela parecer uma pessoa. Querendo dizer assim, a Sifrá interpretou o texto do Vaikra, o texto do Vaikra não está falando de sereia. Né? Que fique claro, não é a Bíblia que está falando de sereia. Os comentaristas posteriores é que interpretaram deste modo pelo estilo e linguajar utilizado no livro, para explicar que aquele estilo e linguajar foi utilizado daquela maneira porque nós, eventualmente, poderíamos encontrar uma criatura marinha que parece uma pessoa, o que nos faria crer que esta pessoa transmite impureza ritual como se fosse a impureza de ritual de uma pessoa. Para que não cometêssemos esse erro, o texto vem dizer, não, apesar de parecer uma pessoa na metadinha, essa criatura não transmite impureza ritual como uma pessoa. Ou seja, a impureza de tenda referida, que é a impureza de ambiente. Né? Então, como se fosse dizer, caso você encontre uma criatura como essa, pode expor ela numa sala e todo mundo pode ver, inclusive o sacerdote, porque a criatura não transmite impureza como se fosse uma pessoa. Percebeu? É isso. De fato, o Rabino Hanina mantinha que atualmente essa criatura, na sua semelhança com uma pessoa, transmitiria impureza de acordo com uma pessoa. Então, segundo a visão do Rabino Hanina, não. Se você encontrar essa criatura, botar ela numa mesa para as pessoas do seu vilarejo verem a criatura, diga para o sacerdote que ele não pode entrar no cômodo. Né? Abra janelas, faz ele olhar lá de fora, mas ele não pode entrar para olhar de perto, porque se ele entrar, ele vai ficar ritualmente impuro, e o sacerdote de toda a população israelita é a única pessoa que tem um mandamento para não se tornar ritualmente impuro em hipótese alguma. Razão pela qual ele não pode entrar também em cemitério, exceto em casos absolutamente excepcionais. Esse Midrash, continuando o livro, esse Midrash, também citado num Midrash criado no século XIII, uma compilação, na verdade, de Midrashim do século XIII, que chama Yalkut Shimoni. Similarmente, declarou que a palavra nefesh, usada no texto, foi colocada ali para incluir as silones, ou sirones, de acordo com algumas leituras, que é a sirene. Um alahista que viveu no século XVII, chamado Rabino Avraham Aveli Gombiner. O nome talvez não seja assim tão familiar às pessoas que estudam, mesmo que estudam conosco, mas quem estuda conosco já ouviu falar da obra Magen Avraham, que é um comentário de Alahá, muito citado em estudos textuais que nós colocamos lá na nossa página no Facebook, né? Beit Midrash Livre. Então, o autor desse livro, né, o Magen Avraham, é o Rabino Avraham Aveli Gombiner. E ele explica que a Silones, né, a pessoa do mar, seria então essa tal sirene. E aí um outro rabino chamado Rabino Avraham Ben Shmuel Gedalia explicou em mais detalhes. E esse rabino é autor de um livro que chama Brit Avraham, que é um comentário do Yalkut Shimoni, do Midrash. Então, no comentário que ele faz, ele diz, sirene, né? Então, comentando esta palavra. Isto é uma pessoa do mar, que tinha metade de cima na forma de uma mulher e cantava constantemente. Veja que aquele não fala que cantava bonito, cantava demais, cantava o tempo todo. Entende? Parece que ele está fazendo uma crítica da sua comunidade. E é derivado da palavra nefesh. Uma pessoa poderia pensar que, desde que é chamado pessoa, e é derivado da palavra nefesh, então deveria ser colocado na categoria de quando uma pessoa morre numa tenda. Ou seja, se você encontrar o cadáver dessa coisa, esse cadáver transmite impureza para o ambiente todo. E dentro da categoria, nenhuma nefesh se tornará impura. Querendo dizer, família sacerdotal e tal, ou em contato com o templo e tudo isso. Portanto, foi declarado na passagem sobre a vaca vermelha. Esta é a Torá quando a pessoa morre numa tenda. Né? Ou seja, esta é a Torá sobre a impureza ritual de ambiente. Esta é a Torá, quer dizer, essa é a instrução. A palavra Torá não é uma referência tradicional, né, na linguagem alárrica aos 5 livros, como a gente chama hoje. Torá quer dizer a instrução. Então, na Torá está escrito, esta é a Torá sobre a pessoa que morre numa tenda. Querendo dizer, esta é a instrução da impureza ritual de ambiente. Isso é especificamente se referindo a uma pessoa que seja terrestre, que, em geral, morreria numa tenda. E que transmite, portanto, a sua impureza naquele ambiente. Não a um homem do mar. Um homem do mar. É ótimo. E o léxico do termo, o léxico de termos do Midrash, é de um livro que chama Sefer HaAruch, que é uma espécie de dicionário arcaico, né? Os antigos preservaram inclusive a língua hebraica através disso, né? Através de dicionários, tinha também outros títulos como Machberot, e hoje Machberet é um termo para caderno normal, né? Mas no mundo arcaico, Machberot era uma espécie de dicionário, de léxico de palavras
que os antigos que faziam até para preservar o conhecimento da língua. Então, num léxico desse, chamado Sefer Aruch, nós encontramos uma história fascinante sobre a sereia. Então ele pesquisou e o trecho diz o seguinte. De novo, o verbete é sirene, sirone. Diz assim, a Sifra, na Parashat Shemini, discute sobre peixes e diz, diz Hanefesh, no caso Anefesh, especificando. Aí ele diz, isto serve para incluir a sirene. Ou seja, se falar só Nefesh, a gente ia saber que é uma pessoa. Como falar Hanefesh, o léxico está dizendo, isso é para incluir a sirene. Em alguns textos, está escrito Silanes, mas isso é um erro. É legal porque está discutindo a criatura mitológica. Né? A explicação desta palavra, que é uma palavra grega e também com influência latina, é que é um tipo de criatura do mar que o topo de cima é de mulher e o de baixo é de peixe. E foi dito que o rei da região norte, que governa Dinamarca e Normandia, quando ele estava de passagem num barco pelo reino da Normandia, ele viu uma criatura sentando no meio do dia na costa. E quando eu estive perante ele há mais de 10 anos atrás, eu perguntei para ele sobre isso, mas ele ficou calado. E eu entendi dele que, na verdade, ele tinha dúvida se a criatura que ele viu era uma sirene ou era outro animal por causa da distância que ele viu. E também, quando a criatura foi ouvida pelos oficiais do barco, eles falaram assim, meu mestre, ó rei, olhe essa grande maravilha. Disseram assim para o rei, e ele estava sentado do lado do barco que tinha uma direção diferente. Imediatamente, ele, quando foi olhar para a criatura, ele pulou no mar. Mas o oficial e os marinheiros testificaram que o que tinha sido visto era uma sirene, e eles viram. Os poetas fizeram canções sobre a sirene com uma voz agradável. E talvez ela é chamada sirene por causa da palavra shirá, que shirá é cantar em hebraico, né? Então, olha só que coisa fascinante, né? Então o livro continua. Ao contrário da crença popular, isto não é do autor do Aruch. O autor do Aruch é o rabino que viveu no século XI, Rabino Natan ben Yehiel de Roma. Mas em vez disso é um comentário do rabino Binyamin Musafia. Esse viveu no século XVII, bem depois. E ele é autor de um outro livro que chama Musaf Aruch, que é um comentário do Aruch. Então veja a complicação. O Aruch é um comentário do Yalkut Shimoni. O outro livro, o Musaf Aruch, é um comentário do comentário do comentário. Percebeu? E, portanto, a narrativa, falando do rei da Dinamarca aqui, possivelmente seria uma referência ao rei Charles IV, que, portanto, estaria numa posição de se relacionar com o rei da região norte, Gaul. O Gaon de Vilna, citando o rabino Binyamin Musafia, faz uma espécie de aprovação do seu comentário de que a sirene seria a sereia. Nenhuma autoridade ofereceu nenhum desafio a esta opinião. E de fato, o rabino Haim Yosef David Azulay, um rabino místico, mais conhecido como Hidá, que viveu entre 1724 e 1806, ele adicionou um outro aspecto dessa mitologia que nós estamos vendo sobre a sirene na sua definição. Então, o Hidá, quando ele comentou sobre isso, ele comentou num sefer que chama Midbar Kedemo, e aí ele fala assim, há um peixe no mar chamado sirene. A parte de cima é a forma de uma mulher jovem. Veja, cada um acrescenta alguma coisa. Agora a mulher é jovem. Que é, inclusive, a maneira como é retratado no jogo The Witcher. Caso você tenha visto, se você matou uma sirene lá, você chega perto, é tipo um rosto de adolescente, uma moça adolescente. Assim. A metade de baixo é de um peixe e vive em regiões rochosas e áreas perigosas no mar. Quando um barco passa, ela começa a cantar com uma voz muito atraente, até que as pessoas caiam num sono, no caso todos os marinheiros. Então ela entra e mata e come os habitantes. A sirene também é discutida por um outro místico italiano chamado Rabino Shlomo Aviad Sar Shalom Basilia. Esse é um rabino que viveu entre 1680 e 1749. Sua polêmica contra racionalistas, né, que estava em amplo combate nessa época, né? Ele escreveu um livro para fazer essa polêmica. O livro chama Emunas Chachamim, Fé dos Sábios. E aí ele reconhece que não tinha nenhum problema em uma pessoa acreditar nas disputas dos sábios com relação a tradições recebidas. Ao mesmo tempo, ele considerava que seria tolo disputar alguma coisa concernente ao que os sábios tivessem acordo por causa da grande sabedoria. Ou seja, ele estava apoiando o argumento de autoridade, que é tão utilizado hoje por gente religiosa, fanática, né?
Por que nós temos que concordar, por exemplo, com a crença dos rabinos em sereia? Porque eles eram os grandes rabinos. Mas do ponto de vista racionalista, isso não faz nem sentido falar uma coisa dessa. Portanto, os racionalistas, obviamente, discutiam as coisas, né? Queriam saber se era aquilo mesmo ou não. E também queriam ter o direito de mudar seu posicionamento com novas informações. Porque, por exemplo, muitos racionalistas do mundo antigo, já que os especialistas do mundo natural diziam que tinha sereia no mar, talvez tivesse sereia no mar, afinal, quem está estudando sobre isso está falando. Mas na medida em que, vamos supor, ele se informasse melhor e descobrisse que isso não é nem possível, o racionalista quer ter o direito de falar não, mas de acordo com os nossos atuais conhecimentos, esse postulado não é possível. E não sendo possível, eu não quero ter a obrigação de acreditar numa coisa que eu sei que não é verdade. Percebeu? Posição racionalista é assim. Não é só uma questão de você receber ou não receber o que os sábios disseram, mas uma questão de você ter a liberdade de se posicionar de acordo com a sanidade. Então, para nós, realidade é o barômetro da verdade, não o que está escrito em lugar nenhum. Então ele procurava defender várias declarações, né, dos desafios da sua época, o cabalista aqui no caso, né? E uma delas era sobre sereias. Então no livro Emunat Chachamim, capítulo 5, ele fala assim: agora, saiba que com relação à sereia, e ela é mencionada no Midrash, os estudiosos gentios todos concordam que nunca houve tal coisa, mas em vez disso eram parábolas de poetas gregos, que eles sabiam que inventavam mentiras. E um dos filósofos da nossa nação, portanto, disse para mim que nossos rabinos, de abençoada memória, foram levados a acreditar nos gregos e erraram nisso. Porque todos os cientistas naturais, da época que ele está falando, perceba, fizeram pesquisa para saber se essa sirene existia e não encontraram nada. Então veja, isso era uma coisa já decidida há muito tempo, percebeu? Mas, por centenas de anos, os homens do reino da França que viajaram no mar encontraram essas criaturas. Os franceses usavam droga, né? E viram face a face. E o corpo era similar ao corpo de uma pessoa. Fora as mãos. Se tivessem garras, alguma coisa assim, né? E os marinheiros todos viram. Então ele está contrastando as histórias que os filósofos naturais negavam com o que os marinheiros contavam. Olha que fantástico. Todos os marinheiros viram, e eles nos passaram o relato por todos os distritos na Europa. E eles passavam toda semana. Portanto, as palavras dos nossos sábios estão verificadas. Então, o místico cabalista está defendendo a ideia, né, que os racionalistas da sua época, perceba que precioso isso, né? No século XVI para o século XVII, uma discussão havia. Os racionalistas analisaram essas declarações sobre sereias e eles pesquisaram com quem tinha conhecimento do mundo natural. E eles falaram, sim, nós sabemos dessas histórias, são famosíssimas, antiquíssimas, mas nós pesquisamos e essas criaturas simplesmente não existem. O que os racionalistas decidiram, sabendo os racionalistas? Então, o que os sábios disseram foi um equívoco. Veja, eles nem vieram com papo de os sábios estavam contando uma parábola, os sábios estavam falando de um sonho. Não. Eles disseram, os sábios se equivocaram. Provavelmente por quê? Então eles foram informados. Os naturalistas disseram, essas histórias vieram de poetas gregos. Poetas gregos inventavam coisas. Então os rabinos, provavelmente levando os poetas gregos a sério, né, respeitando a sua expertise, não consideraram que eles podiam estar simplesmente inventando e acreditaram, e por isso que eles erraram. Então, segundo os racionalistas que viveram no século XVI e século XVII, era perfeitamente natural atribuir um equívoco aos rabinos do mundo antigo, sem problema nenhum, sem nenhum tipo de dano à tradição, ao conhecimento, a nada. O místico, ofendido com isso e querendo polemizar, dizendo que ele é que estava honrando os rabinos, diz que não, nós temos que acreditar nas histórias dos marinheiros. Que hoje, olha que curioso, é sinônimo de uma história mentirosa. Nós temos que acreditar nas histórias dos marinheiros, porque o que os sábios disseram deve ser interpretado literalmente sim, porque os marinheiros disseram. É verdade esse bilhete. Que curioso, né? Então, assim, o argumento místico, ele é ruim desde sempre. Né? Não é só de agora. Desde sempre é um argumento péssimo mesmo, né? Mas é claro, para quem pensa, um crente que leu isso daqui, deve ter achado, olha, com certeza está confirmado. Um comentarista contemporâneo, o rabino Tuvia Cohen,
Esse viveu entre 1652 e 1729. Ele era conhecido mais como Tuvia o Médico. Ele foi autor de um livro que na época foi muito popular, que falava da ciência da época, do que os filósofos naturais falavam. O livro chamava Maase Tuvia, as obras do Tuvia, as ações do Tuvia. E ele fala da sirene no livro. Então, ele descreveu que a sirene era metade humana, metade peixe, que tinha macho e fêmea, e ele notou que os sábios do Talmud acreditavam na existência disso. Ele declarou que ele falou com pessoas honestas que disseram que viram sereias e que era adequado acreditar nelas para verificar sua existência, mesmo que seja difícil acreditar no meu caso, ele comentou. Olha que curioso, né? Então ele era um homem daquela época, contemporâneo do místico. Essa crença era tão forte e tão enraizada culturalmente que ele disse, olha, as pessoas que falam que isso existe não são mentirosos costumazes, são gente que a gente dá crédito para essa pessoa. Ele jura de pé junto que viu isso aí. Então, se você é uma pessoa que você não vai lá conferir, não há um dano, ele diz, em você acreditar nessa pessoa, na boa fé. Mas para mim é difícil. Ele fala como médico, olha que legal, né? Para mim é difícil, para mim eu não acho. Olha que curioso. Então, aparentemente, o testemunho dos sábios, né, não era suficiente para ele. Ele tinha que ter contemporâneos que falassem a mesma coisa para ele acreditar. Isso um homem do período que viveu. Então, isso mostra que não tinha só louco no mundo antigo. Também tinha gente que a cabeça funcionava. Uma outra referência à sereia ocorre numa discussão de comentaristas medievais do que a gente chama de Tosafot. Isso com relação ao Midrash da Mechilta, que discute a proibição contra fazer um ídolo na forma de sorziren. E aí se discute a palavra em questão. Tem várias... O problema também, às vezes, é que a terminologia é pronunciada de várias maneiras. Em alguns manuscritos da Mechilta, a palavra é sorziren. Em outros manuscritos, é shavriren. E aí você fica, meu Deus, não é a mesma palavra. Então, tem toda essa discussão. Mas Tosafot explicam. Por que eu falo assim? Tosafot explicam. Porque Tosafot não é uma pessoa. São vários rabinos anônimos que fizeram comentários extras sobre o assunto, entende? Faziam parte, digamos assim, dessa escola de elucidar textos que chamava Tosafot. Então, os Tosafot explicam que sorziren são demônios aquáticos chamados de Ninsi na língua ashkenazi. Então agora piorou um pouco a situação, né? Se bem que a sereia é um tipo de demônio, né? Porque come gente, boa coisa não é, né? Então o Rabino Mordechai ben Rabi Shlomo, um comentário chamado Metargen, que era uma espécie de compêndio de palavras estrangeiras que constavam no Talmud, percebeu? Feito por tosafistas. Ele dizia que a palavra Nixi vem da palavra também ninfa, que é um nome alternativo de sereia, e que o termo sorziren, aparentemente derivado da ideia de que sirenes cantavam, por qualquer razão. Enfim. E assim nós temos várias discussões sobre sereias na literatura rabínica. Mas há tal criatura? Então, nessa primeira fase desse nosso segundo capítulo do livro, o Slifkin está falando da menção da criatura na nossa literatura. Mesmo depois de começar a surgir, né, no século XVI e XVII, começar a surgir pessoas que estavam duvidando da existência dessa criatura, e aí a mistificação, lógico, ficou do lado da visão mais retrógrada possível. Não, vamos manter a crença nisso, porque está escrito no livro. Então agora nós entraremos num novo parágrafo, onde ele vai tentar responder para nós a pergunta sobre existência de tal criatura. Sirenes e Sirênios é o nome do parágrafo. Ele diz: uma série fascinante de artigos sobre zoologia talmúdica no jornal francês Contraste nos apresenta que Hillel Reuter propôs a possibilidade de que sereias discutidas pelo Rashi seriam as mesmas criaturas descritas por Cristóvão Colombo. Então é uma edição desse jornal Contraste com o título Le Dauphin et la Sirène, por Hillel Reuter. E aí nós vamos entender isso. Quando Colombo estava próximo do final de sua viagem de descoberta das Américas, ele acrescentou em seu diário de que perto da costa do Haiti
ele e sua tripulação, visto 3 sereias surgirem do mar. Então, no diário dele, dia 4 de janeiro de 1493, elas não eram tão belas como tinham sido retratadas, apesar de que algumas tinham aparência humana na face. Colombo também notou que elas tinham sido criaturas consideradas em viagens anteriores, no caso da que ele fez pela costa da Guinéia, na África. Esses 2 tipos de criaturas eram amplamente presumidas como tendo sido a base fundamental das lendas sobre sereias e sirenes. Elas eram manatês e dudongos, que a zoologia moderna, né, classifica como sirênios. Não por acaso. Sirênio, nós falamos de dudongos e manatê na aula passada, sobre esta playlist, na playlist anterior. O manatê, nós falamos que é um termo que é utilizado para falar de animais como peixe-boi ou a vaca marinha. E o dudongo é aquele animal específico, parente desses animais, que é de uma família que os biólogos chamam de triquequídeos. E é similar às morsas na sua morfologia. Então os sirênios são mamíferos aquáticos de grande porte. Em relação a nós, claro, né? E a cabeça deles é similar à cabeça do tal do Walrus. E se você não sabe o que é um Walrus, lembre-se do Leôncio, do desenho do Pica-Pau. É aquela, entendeu? Aquela figura. E o Walrus, com exceção, é claro, das presas, podemos assim chamar. Entretanto, na parte de trás eles não têm nadadeiras. Em vez disso, tem uma cauda achatada. Nos manatês, ela é arredondada, parecendo um remo. Nos dudongos, é bifurcada, como nos golfinhos. Fora a forma geral, existem outros fatores que podem ter causado que os sirênios tenham contribuído para o mito das sereias. As suas nadadeiras são amplamente utilizadas por eles de uma maneira muito hábil. Como, por exemplo, eles são capazes de carregar a vegetação. Algumas vezes eles levantam as cabeças e os ombros para fora d'água, como se fosse uma pessoa, né, saindo da água, assim, olhando. E os sirênios são diferentes de todos os animais, fora elefantes e morcegos, de uma forma muito significativa. Eles teriam seios situados na posição peitoral, que em geral animais têm os seios, né, as fêmeas, na região do abdômen, né? Mas esses animais na região de cima, como humanos, né, o que poderia ter contribuído para a lenda da sereia. Eles também foram reportados, no caso dos sirênios fêmea, como amamentando, né? Mas isso não parece ser correto, porque os dudongos jovens mamam num local que fica abaixo da nadadeira da mãe. Mas, dependendo do ângulo que você olhar isso, é facinho de confundir esse tipo de coisa. Enquanto que os dudongos e os manatês são comumente apresentados como fonte da crença equivocada em sereias, alguns originalmente simplesmente entenderam o termo sereia como falando destas criaturas e não falando do ser mitológico em questão. Então ele cita um exemplo disso, um exemplo de uma publicação de 1894, de autoria de Sir George Mivart, chamada American Types of Animal Life, que no trecho, na página 311, diz: o dudongo e os manatês são os únicos 2 tipos de sereias que existem atualmente. Então veja, para esse pesquisador do mundo natural, sereias eram coisas reais. E ele apontaria para um dudongo, para um peixe-boi, para uma vaca marinha e dizia: ó, uma sereia ali. Isso é sereia. O que você achou que sereia fosse? Entendeu? Para ele, sereia é esse bicho. É o nome dele. Né? E ele ia te falar ainda, a classificação biológica disso é sirênio, de onde vem a palavra sirene, que é um outro nome para sereia, percebeu? Portanto, foi sugerido que quando Urashi e outros discutiram sereia, né, agora entre aspas, no Talmud, eles estavam conscientemente se referindo a estes animais. E aí, no caso, a publicação francesa fez essa sugestão. Eu discordo completamente dessa ideia. Porque, em primeiro lugar,
Essa técnica é velha. Uma técnica de você atribuir a um autor antigo um pensamento que ele mesmo não expressou. Eu sei que é tentador, principalmente para místico ou misticamente inclinado, mentir sobre essas coisas e dizer que os rabinos da antiguidade sabiam coisas que eles não sabiam. O pessoal se coça para encontrar coisas assim. Mas nós que somos racionalistas, nós devemos sempre manter o pé no chão. Por que eu posso ter quase certeza de que não foi isso? Pelo simples fato de que Urashi não disse, eu vi tal criatura. Só isso. Urashi poderia ter descrito sereia sim. Mas se ele dissesse, eu estava andando na praia, ou eu estava viajando num barco, e eu vi a tal criatura, a sereia. Ela era assim, assim, assado. Entendeu? Então eu poderia pensar, ele viu, né, um peixe-boi, ou ele viu uma morsa, e ele achou que fosse sereia. Ou ele chamou aquilo de sereia, e era aquilo que ele queria dizer quando usava a palavra sereia. Mas não é o caso. O caso é que ele está falando de relatos que as pessoas contavam que viram. Mesma coisa o Talmud. Não está falando, eu vi a criatura. Está falando, eu ouvi as pessoas dizerem. Então eles... Entendeu? Essa forçação de barra, de querer colocar situações que não estavam lá, me incomoda um pouco. Mas isso não é raro de acontecer em meios religiosos. O argumento é que a descrição do Urashi da criatura, metade humana, metade peixe, poderia muito bem se aplicar a do Dongos e Manatês. Mas esse argumento é ruim. Porque sim, poderia se aplicar? Sim, poderia. Mesmo assim, não quer dizer que o Urashi estivesse falando desses animais. Porque ele não os viu para estar falando isso. Agora, a lenda pode ter surgido de avistamento desses animais? Com certeza, muito provavelmente, percebeu? Mas dizer que foi isso que o Urashi quis dizer? Não. É diferente. Enquanto o Urashi classifica essa criatura como peixe, o termo hebraico para peixe também é usado para qualquer criatura marinha. Baleia também está incluída na classificação de peixe. Isso é um outro erro que às vezes eu vejo também gente secular e que não conhece a tradição judaica cometer. Né? Por exemplo, a história do profeta Ioná na barriga do grande peixe. Ah, mas baleia é um mamífero, ela não é um peixe. Ô Zé, classificação do termo bíblico de peixe não é uma classificação biológica. Dag, peixe em hebraico bíblico, não quer dizer peixe na classificação biológica de peixe. Quer dizer criatura marinha, qualquer que seja a criatura marinha. Então, o erro foi traduzir dag como peixe. Dag deveria ser traduzido como criatura marinha. Qualquer que seja a criatura. E o mesmo, acrescento a quem não souber, o mesmo se aplica à tradução do termo off como ave, né, como pássaro. Não. A off quer dizer criatura alada. Qualquer que seja a criatura. Pode ser um pelicano e pode ser um morcego. Off quer dizer criatura alada. Não é uma classificação biológica. Portanto, nem dag é uma classificação biológica, nem off é uma classificação biológica, nem raya é uma classificação biológica, nem behema é uma classificação biológica. Percebeu? Então, o hebraico da Bíblia hebraica, o hebraico antigo, ele não faz classificações biológicas. Portanto, quem lê não deve fazer também para não comentar bobagem. Né? E dizer, a Bíblia falou que morcego é ave. Não, a Bíblia não falou isso. Ela diz que morcego é um ser alado, exatamente como pelicanos e como abutres são seres alados. E ela também não disse que baleia é peixe. Ela diz que baleia é um ser, uma criatura aquática, da mesma forma que outras criaturas aquáticas. Percebeu? Então a classificação é um pouquinho diferente e não é uma classificação que leva em conta a taxonomia, que é de séculos depois. Então, continuando a obra, né? Entretanto, tais apologéticas não são convincentes. Ainda bem que ele disse isso. Eu não sabia que ele ia dizer isso. E é muito bom que ele tenha dito. Não são mesmo. Né? Esse negócio de que Urashi quis dizer que era do Dongo. Não, ele não quis. Ele escutou o mito e ele falou que era o mito. Percebeu? Mas que o mito surgiu dos Dongos ou dos Manatês, muito provavelmente. Da onde mais viria, já que a criatura fantástica por si só não existe. Né? Então, tem que vir de algum ser real. Né? Porque as pessoas do mundo antigo eram ainda pessoas que estavam explorando a natureza. Falamos de Colombo, quer dizer, os continentes estão sendo descobertos. Que animais vivem lá? Imagina, né? Os primeiros que chegaram na Austrália olhando aqueles animais muito estranhos, né? Que só tem lá. Fantástico a sensação de descoberta. Além do mais, Urashi declara que a criatura era conhecida na França como sirene
que é parte da lenda da sereia. Entendeu? Então ele estava falando a partir de uma lenda e não dizendo que ele mesmo tinha visto a criatura. Em qualquer caso, Urashi ainda estaria errado, né? É declarar que a criatura poderia cruzar com seres humanos. Portanto, mais evidência de que ele estava falando sim da lenda e não de um animal de fato. Bom, nós chegamos num ponto aqui no nosso livro, página 98. Eu vou pausar por aqui. A próxima pergunta que o Slivkin fará no livro é: Do mermaids exist? Né? Sereias existem? Né? A questão é, sereias no animal, né? Quais são os animais que realmente representaram isso? Nós podemos atribuir a isso um senso de existência ou não? Nós vamos ver isso numa próxima página aqui do nosso estudo, né, do Sacred Monsters. Eu espero que você tenha gostado do que nós estamos fazendo nessa playlist, lendo o livro, comentando a respeito, descobrindo como que pessoas do mundo antigo pensavam, como eles abordavam as informações de maneiras diferentes, né? E aqui nesse novo mito deu para ver também, mas você percebe que muito do que as pessoas pensavam era baseado no mundo natural, com equívocos, né? Alguns mais diretamente relacionados, como no caso do unicórnio e o avistamento do rinoceronte e de outros animais, assim. E nesse caso, muito mais baseado em lendas, mas que também, na sua origem, tiveram ali a sua presença para justificar a origem das pessoas falarem tais coisas, não é verdade? Então, nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Se você não deixou o like no vídeo ainda, por favor, se você desejar colaborar com o canal de uma maneira bastante simples, basta apertar o like, porque isso promove o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Temos diversas playlists por aqui de estudo de Torá com esse olhar racionalista. Agradeço a nossos Havrutot, sem os quais o Beit Midrash não existiria, e nos vemos num próximo estudo por aqui. Até a próxima. Leitraut.